Cheguei! Ei, gente, cheguei! Hoje eu não ia soltar um vídeo conversando com vocês, mas eu senti no desejo do meu coração, então eu queria aqui falar pra vocês. Bom, primeiro de tudo, se inscreve aqui no canal, aquelas coisas que eu sempre falo pra vocês, isso ajuda muito ao meu trabalho, então se inscreve aqui no canal, tá bom? Vamos ficar aqui pertinho, clique em gostei nesse vídeo e não esquece de no final desse vídeo você comentar o que você achou, enfim. Gente, eu postei hoje uns stories, que depois eu vou deixar as imagens pra vocês, porque tava o Lucas e a Alana aqui se acabando de rir. O Lucas fazia cambalhota e a Alana se jogava querendo fazer igual e ria. E foi muito legal esse momento e eu postei nos stories pra vocês lá no Instagram, se você não me segue, Evelyn Regli. Eu vou deixar aqui as imagens pra vocês. Ela tá querendo se jogar pra fazer, ó, se liga, ó. Peraí! Vai, Lucas, vai, ó. Ó, sai agora pra ver se ela vai fazer. Vai. Ó. Ai. Não vai fazer cambalhota não. Não vai fazer não. Vai, Luca. Vai, Luca. Vai de novo. Vai, faz aí, Lucas. Faz aí, vai. Vai mais uma. Vai, olha o irmão fazendo, ó. Eita. Machucou? Não. Vai, Lucas. Levanta, Lucas, pra ela ir. Levanta. Olha só, olha. Essa é a sua cambalhota? Cambalhota, quer fazer e não vai. É o paixão, vou fazer. Que é isso, Alana? Olha o fogo que ela fica com. Olha o fogo. Que é isso? Ai! Que é isso? Para com isso! Ai, tadinho! Ó, Luca, ele tá fazendo cambalhota. Aí ela tá querendo fazer também aqui, ó, ela se joga pra fora. E o que eu queria falar sobre esse momento? Eu recebi muitos comentários de pessoas que já me acompanham há muitos anos, falando assim, é tão lindo ver que você sonhou tanto com esses momentos e ver, tipo, se realizando na sua vida, né? Isso me fez pensar numas coisas e eu queria falar aqui com vocês, né? Sim, gente, eu falo pra vocês o quanto eu sonhei em construir a minha família, o quanto eu sonhei em ser mãe, sabe? Quanto eu sonhei em ser mãe até antes mesmo de eu conhecer o Diego. Às vezes a gente não entende por que Deus trabalha exatamente na nossa fraqueza ali, no nosso maior sonho, né? Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque desde novinha, eu já falei isso em alguns vídeos, desde novinha eu falava que eu queria ser mãe. Desde novinha, gente, 15, 16 anos eu falava eu quero ser mãe. Eu brincava de boneca, assim, de mãezinha, de estar cuidando e tal. E eu falava até pra minha mãe que mesmo que eu não casasse, que eu ia ser mãe independente, que eu ia adotar, que eu ia fazer barriga de aluguel. Minha mãe até falava da época que teve aquela novela da barriga de aluguel. Eu falava pra minha mãe, gente, era isso que eu precisava, né? Se eu não for conseguir ser mãe, eu vou ter uma barriga de aluguel. E eu sempre falei que eu queria ser mãe. E assim, Deus trabalhou exatamente nesse meu sonho. Eu tanto quis ser mãe que às vezes eu pequei em algumas coisas que eu falei pro Senhor, porque eu queria muito ser mãe, era o meu sonho ser mãe. E eu via pessoas falando assim, eu engravidei sem querer, eu não queria ter filho, que não sei o quê. E várias coisas que aconteceram, enfim. Pessoas que resolveram não ter seus filhos também, de pessoas que eu conhecia. E aquilo me revoltava, sabe? Tipo, eu falava assim, cara, eu queria tanto ser mãe. E eu com no auge dos meus 21 anos, eu perdi a minha primeira trompa. E o médico falou pra mim que ia ser muito difícil eu engravidar, né? O pessoal sabe da minha história. Pra quem não sabe, tem vídeos aqui contando sobre a minha história, eu vou deixar aí pra vocês, vou deixar os links aqui. E depois eu perdi a minha segunda trompa e eu tentei no total, assim, 10 anos eu tentar engravidar. E por que eu tô falando isso pra vocês, gente? Porque eu vi o quanto Deus trabalhou nesta minha fraqueza, sabe? O quanto Deus me fez crescer
espiritualmente, o quanto Deus me fez valorizar esse processo até eu conseguir engravidar. Não foi fácil, não vou falar pra você que foi fácil, foi muito difícil. E às vezes a gente não entende o porquê, mas Deus tem um propósito. Eu não acredito em acasos, eu acredito em propósitos. E por que eu tô falando isso pra vocês, gente? Porque hoje, quando eu fiz esses stories e foi de um momento que eu tava vivendo aqui, muitas vezes eu consigo pensar assim, eu mesmo penso, caramba, eu sonhei tanto com esses momentos, mas às vezes na correria do dia a dia a gente passa despercebido e a gente não vê. E ver que vocês comentaram e vocês perceberam me fez muito bem. Eu fiquei muito feliz e eu resolvi trazer essa palavra pra vocês porque às vezes a gente já está vivendo coisas que a gente sonhou, coisas que a gente queria muito e mesmo assim a gente não tá feliz, mesmo assim a gente não tá satisfeito, mesmo assim a gente tá querendo mais. E não é ruim você querer mais, mas a gente tem que ser grato pelo que Deus já fez até aqui, né? E assim, hoje eu vi o quanto eu sonhei com esses momentos de ser mãe, de ver meus filhos brincando, sabe? Eu conversei muito com o Diego no final de semana porque a gente falou assim, cara, a gente tá na mesma vibe, né? De curtir junto, eu fui pro camarote da Embeleze, né? Porque eu tenho contrato com a Embeleze, eles me convidaram, fui lá, né? Mas a gente é muito a gente na nossa vida, sabe? Eu digo, a gente é muito... Eu falo que a gente sossegou junto, porque assim, a gente gosta de estar mais junto, de curtir o nosso carnaval. A gente foi pro Hotel Fazenda de estar junto com a nossa família. A gente tem esse negócio de gostar de estar com os nossos filhos juntos e levar eles pra curtir, pra eles estarem felizes. E assim, às vezes a gente tá vivendo já algo que a gente sonhou muito e a gente não percebe, né? E assim, hoje, quando eu tava naqueles momentos ali quando vocês me mandaram, eu falei, cara, realmente, eu sonhei tanto em viver esse momento dos meus filhos brincando, sabe? Brigando também, eles brigam às vezes. Mentira, briga não, porque ela ainda não briga. Não, super briga às vezes ela dá umas reclamar. Mas ela ainda não briga igual o Lucas, mas às vezes o Lucas fica com o ciúme dela, tem os estresses, tem os momentos de cansaço, de tudo, obviamente que tem. Não pense que minha casa é perfeita, porque não é. Mas eu sonhei muito com esses momentos. Muito, muito mesmo. E assim, não só isso, várias outras coisas que eu poderia listar aqui pra vocês, que eu já sonhei muito e que eu achava que era impossível eu realizar na minha vida. E eu não tô falando só de coisas, por exemplo, eu falei de filhos, eu não tô falando só de coisas materiais, eu tô falando de situações também, sabe? De coisas que eu almejei na minha vida que já estão acontecendo, já aconteceram e eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse conquistar. Então, viva o processo, viva a gratidão, sabe? Pratique a gratidão. Agora eu tô num propósito que eu só oro ajoelhada. Toda noite eu oro ajoelhada na beira da cama. Então, assim, não é só pra pedir, é pra agradecer. Pratique a gratidão, porque eu tenho certeza que você vai olhar pra trás e você vai ser muito grato por tudo que Deus já fez até aqui. Às vezes você nem lembra, mas para aí pra pensar, sabe? Para aí pra pensar que eu tenho certeza que tem algo que Deus já fez e que você já tá vivendo, que você lá atrás você falava, caraca, eu nem imaginava que eu ia conseguir isso, né? Fui correndo botar na bateria aqui no carregador porque, tava descarregando. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu ia falar um negócio, mas aí acabou que eu não falei, mas vou voltar aqui, tem contexto com o que eu ia falar. Outro dia me perguntaram qual foi o momento em que eu mais me aproximei de Deus, né? E que eu mais vi Deus na minha vida, assim, em toda a minha existência. E eu poderia falar pra vocês que foi nas bênçãos, né? Tipo assim, nas coisas que Deus fez na minha vida, tanto na minha carreira profissional, como na minha vida familiar, nos meus filhos. E óbvio que eu vi Deus em cada cantinho dessas áreas da minha vida. Eu queria ter falado isso pra vocês, eu não falei. Na verdade, eu respondi nos stories, né? Mas queria ter feito um vídeo sobre isso e vou falar aqui porque tem a ver com essa questão das bênçãos de Deus, das coisas que a gente tá vivendo, dos sonhos, né? De Deus pra nossa vida. E o momento que eu mais vi Deus na minha vida, gente, eu respondi isso lá nos stories, foi quando meu pai faleceu. Porque eu não esperava que eu ia perder meu pai. Eu orei muito pra poder meu pai se salvar, né? Ele se recuperar da Covid e ele não se recuperou. E antes do meu pai falecer, eu era uma pessoa. E depois que meu pai faleceu, eu me tornei outra pessoa, espiritualmente falando. Porque quando meu pai era vivo, eu senti que a gente, não só eu, tá? Até a minha irmã e pessoas da minha família, algumas pessoas, meio que se escoravam espiritualmente no meu pai. E o que eu quero dizer com isso é que quando eu principalmente por ter um pai pastor que sempre falou de Deus, a gente meio que fica acomodado nessa situação. E eu só fui me aproximar de Deus quando meu pai adoeceu.
assim, mais, né? Eu sempre tive o temor de Deus, eu fui criada na igreja, eu sempre tive meus princípios cristãos, mas eu só fui me aproximar de Deus pedindo, em oração, fazendo jejum, quando meu pai adoeceu. E quando meu pai faleceu, foi quando eu entendi que Deus queria uma posição minha. Foi quando eu comecei a abrir meu coração e falar mais de Deus aqui pra vocês, sendo que eu já tinha o canal desde 2013, né? Já tinha o canal desde há muito tempo, mas comecei a postar vídeos em 2013. Eu não tinha coragem de falar de Deus aqui, porque eu achava que as pessoas iam confundir as coisas e as pessoas não iam gostar. E tem pessoas que não gostam mesmo, e agora eu cago 10 bosta, porque eu sinto que eu tenho um chamado e eu preciso falar quando Deus fala pra mim, pra eu falar. Então, assim, depois que meu pai faleceu, eu me aproximei mais de Deus. Meu pai me pediu muito pra poder eu apresentar o Lucas, as crianças não, porque eu não tinha Lana ainda, mas me pediu muito pra apresentar o Lucas na igreja. Veio a pandemia, eu não apresentei o Lucas na igreja ao Senhor, né? Quando eu falo na igreja, é ao Senhor, fui apresentar ao Senhor. Quando meu pai faleceu, queria muito que o pai tivesse visto e não viu. E por que isso tem contexto com o que você tá falando, Evelyn? Sobre o que você sempre sonhou, né? O que tem a ver? O que tem a ver, gente? É que não espere você perder uma pessoa, como eu perdi, pra você se posicionar. Não espere acontecer algo na sua vida que vai trazer muita dor ou que vai ser um deserto na sua vida para você ver que é dele que a gente depende. É dele que a gente tem que vir a provisão, sabe? É nele que a gente tem que confiar. É por ele que a gente tá aqui. Foi ele que morreu para me salvar. A ele que a gente deve gratidão. É a ele que a gente tem que louvar e agradecer todos os dias. Então, assim, eu acho até que eu já falei sobre isso porque eu tô me vendo falando isso. Parece que eu tô repetindo isso. Mas não espere acontecer com você o que aconteceu comigo. Que eu tive que perder o meu pai pra entender o que Deus queria de mim. É ruim, não é bom, sabe? Falar pra você que é fácil eu falar isso? Não é fácil. Porque se eu tivesse entendido isso sem perder meu pai, talvez meu pai tava aqui ainda, né? Não só eu, mas outras pessoas também. Mas eu acredito em propósito. Eu não acredito em acaso. Eu tenho certeza que meu pai, ele cumpriu a missão dele, o propósito dele. E Deus tinha um propósito nessa doença que ele teve no Covid e ter levado ele, né? Mas eu senti nitidamente Deus falando pra mim. E agora? Eu senti isso no meu coração e na minha mente. E agora que você não tem mais seu pai? Pra tá intercedendo por você, pra tá te chamando pra ir pra igreja, pra você congregar, pra tá falando pra você, você tem que falar de Deus pros seus filhos. Meu pai falava isso pra mim todos os dias. E agora? Você vai fazer o que, Evelyn Regli? Você vai cruzar os seus bracinhos e vai falar, agora não tem meu pai, que se dane, que se exploda todos. Não. Eu falei, eu preciso me posicionar. Eu preciso ser luz na minha casa. Eu preciso ensinar o que o meu pai me ensinou e minha mãe me ensinou pros meus filhos. Eu preciso apresentar Deus aos meus filhos. Então eu precisei aprender da pior forma. E eu não quero isso pra vocês. Eu quero que vocês possam ser gratos, agradecer pelo que você já está vivendo hoje, e eu espero que você se posicione, que você tome uma decisão que no fundo do seu coração só você sabe que ainda falta você tomar, para você não precisar aprender isso da pior forma, como no meu caso foi isso. E cada pessoa pode ser de um jeito, a gente não sabe o que pode vir por aí, né? Então, assim, a gente tá vivendo os últimos tempos, gente. Falei isso pra vocês outro dia e algumas pessoas concordaram, outras falaram que eu sou maluca, e eu tô falando pra vocês. Eu não sei se vocês estão vendo o que estão falando por aí sobre possíveis apagões, coisas que vêm acontecendo no mundo, comidas de emergência que estão sendo vendidas, possível guerra mundial, enfim. Muita gente não acredita, mas Jesus está voltando, gente. Jesus está voltando. Isso te assusta ou te conforta? Eu falo pra você que tem um versículo que fala que a gente não tem que temer, que Deus tá cuidando de nós, Deus cuida de nós. Mas orar e vigiar, e a gente tem que estar ligado. A gente tá nesse mundo aqui, né? Então a gente tem que estar muito ligado em tudo que tá acontecendo, mas principalmente por nenhum interesse, com seu coração puro e lindamente, receber a Jesus como Senhor e Salvador, se posicionar e ser grato. Ser grato a cada dia por cada coisinha que você já tem até aqui. Tenho certeza que se você tá assistindo esse vídeo, meu amorzinho, era pra você. É pra você esse vídeo, porque vai assistir quem tiver que assistir. Pode ser que ele dê 10 mil visualizações, como pode ser que ele dê 100 mil. E pode ser que dê 10 visualizações também. Mas quem assistiu, tenho certeza que é porque tinha que assistir até aqui. E era essa palavra que eu queria dar pra vocês. Tá bom?
É isso. Um beijo e um queijo. E comenta aí o que você pensou com tudo que eu falei. Se você acredita, se você não acredita. E se você não quiser comentar também, não precisa comentar. Mas eu gosto de saber o que vocês estão pensando, tá bom? Um beijo, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.